Hoje nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, um pouquinho de cada capítulo. E por que eu escolhi o Evangelho de Marcos para iniciarmos essa sequência de estudo? Porque Marcos foi o primeiro a escrever, foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá? Marcos, em 1 Pedro 5, versículo 1, fala que Marcos foi discípulo de Pedro, quando fala o meu filho Marcos. Então, Marcos ouviu as palavras de Pedro e escreveu o Evangelho. Marcos escreve o Evangelho para os gentios, especialmente os que viviam em Roma. Tá? Cada evangelho é direcionado a um povo, né? Cada evangelho é direcionado a um povo. Mas por que às vezes, se você lê os 4 evangelhos, cada um fala algo complementando o outro? Porque, entenda, tem uma montanha e você vai subir a montanha juntamente com 3 amigos, mas cada um sobe de um lado da montanha. Por isso os 4 evangelhos, que João, por exemplo, narra algumas coisas sobre Jesus que nenhum dos outros evangelhos é mencionado, porque ele, convivendo com Jesus e pela proximidade que ele tinha de Jesus como discípulo amado, ele foi o que mais recebeu amor. Por isso que ele é chamado o discípulo, quem se lembra? O discípulo a quem? Jesus ama. O discípulo a quem Jesus ama. Então, por isso que o Evangelho de João é o Evangelho que mais se fala do amor. As suas cartas são as que mais se falam do amor, né? Então, cada um fala de uma perspectiva, né, a respeito de Jesus, tá? Mas nós vamos focar bastante em Marcos, porque eu creio que Marcos é digamos assim, ele é a base de todos os outros 3 evangelhos, por ser o primeiro a ser escrito, tá? Uma coisa importante aqui no Evangelho de Marcos 1, versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê, gente? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Porque os outros livros iniciam de uma maneira interessante, por exemplo, sobre a genealogia, porque Mateus está escrevendo para os judeus, então ele tem que provar a história de Jesus diante da nação judaica. Por isso que Mateus fala da genealogia, porque está falando para o povo judeu. Vocês entendem, gente, né? Por isso que fala detalhado da genealogia de Adão até Jesus, porque está se falando para os judeus, mas Marcos não. Marcos, ele vai direto ao ponto, porque ele está falando o evangelho para todos os povos, por ser o primeiro e a base dos outros 3 evangelhos, ele vai direto. Então ele inicia assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Presta atenção no que você vai ouvir. O Antigo Testamento, né, esse termo não é muito bem teologicamente aprovado, Antigo Testamento. Por quê? Seria melhor dizermos a Antiga Aliança. Entende? A Antiga Aliança. E o Novo Testamento, a Nova Aliança. Amém, gente? Né? Então, Marcos, ele vai direto ao ponto. Ele fala assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. É como no Gênesis 1, assim também é Marcos. Como você tem em Gênesis 1, criou Deus, início, pronto, não é um argumento, é uma realidade. Então, Marcos não está tentando provar nada, ele está indo direto ao ponto. Olha, agora eu estou dizendo a vocês o princípio do Evangelho de Jesus.
porque ele está mostrando algo que a partir daí vai acontecer. Por exemplo, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que Marcos quer dizer com isso, gente? O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos quer dizer com isso que a antiga aliança agora cedeu-se para a nova aliança, o Evangelho de Jesus. E o que é o Evangelho de Jesus? O que é o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus são as boas novas, não dos profetas, não dos reis, são as boas novas de Jesus Cristo. Amém, gente? O Evangelho de Jesus é o vinho novo. Deus vem trazer agora o vinho novo. Por isso que disse bem claro, o Evangelho de Jesus. Só quero lembrar uma coisa importante sobre o Evangelho de Jesus, que eu até te dei esse pequeno panfleto aí que fala, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus é este, Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala assim, ó, aprendei de mim, Mateus 11, versículo 28, ele fala assim, aprendei de mim, porque o meu fardo é suave, e o meu jugo é o que, gente? Vocês lembram disso, não lembram? Aprendei de mim. Então, agora nós vamos aprender sobre o Evangelho de Jesus. E ele vai simplificar a vida com Deus. Ele vai simplificar, ele vai trazer realmente o que é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, por que vamos ensinar os 4 evangelhos? Você aprender de Jesus. Aprender de Jesus. Diferentemente da igreja evangélica, os messiânicos, quando os cristãos messiânicos, durante toda a história da igreja cristã no mundo, convém lembrar que 97%, 95% dos primeiros cristãos eram todos judeus, certo, gente? Amém? Amém? Convém lembrar algo importante, baseado nisso aqui, ó. Porque vós estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O jugo da lei, o jugo da antiga aliança era muito pesado. Era 600 e poucos mandamentos que teriam que ser obedecidos, 600 e pouco. Tinha mandamento para tudo. Tudo que você pode imaginar. O jugo não era leve, não poderia fazer nada no sábado, enfim, todas as leis cerimoniais, mosaica, aquilo era um peso enorme. Tomai sobre vós o meu jugo. Por que Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim? Porque agora o Evangelho de Jesus vai tirar o peso das pessoas e não colocar o peso. O Evangelho, a antiga aliança era um jugo. Se a pessoa, em um sábado, não poderia acender a luz, não poderia andar mais do que 1 quilômetro, enfim, todas aquelas leis para tudo, lei da terra, lei quando a mulher estava menstruada, lei quanto ao dia, lei das luas novas, enfim, tudo, Deus estava tratando com uma nação, aqueles preceitos. A antiga aliança era o código civil de uma nação, não era apenas o código espiritual com Deus. Se você lê o Antigo Testamento, as leis eram para reger uma nação que temia Deus como nação. Amém, gente? Aí ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É isso que nós vamos fazer, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é leve, irmãos? Leve é um acróstico, leve é o evangelho escondido nesse acróstico, leve. Você tem que ler, entender e viver o evangelho. Se você pegar os 4 evangelhos,
e você procurar entender o Evangelho, e você procurar receber e viver o Evangelho, pronto. Por isso que é leve, por isso que o Evangelho de Jesus não é pesado, porque é leve. Ler, entender e viver o Evangelho. Só isso que Jesus requer de nós. O Evangelho de Jesus é leve, não é pesado. Você crê nisso? Então isso é importante. Então vamos ao Evangelho de Jesus, que é leve. A primeira coisa sobre o Evangelho de Jesus, que é leve, porque nele, no Evangelho de Jesus, tudo é novo. Tudo é novo. Vamos ver algumas coisas do Evangelho de Jesus. Primeiro, a religião de Jesus, ou o Evangelho de Jesus, começa com o novo nascimento. Isso é simples, gente, mas é profundo. O Evangelho de Jesus não é ler e obedecer. Eu tenho que distribuir os meus bens e dar aos pobres. Eu tenho que dizimar, eu tenho que ofertar, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer isso. Não, o Evangelho de Jesus não é obediência. Preste muita atenção no que eu estou falando. Eu estou te ensinando o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é ler um texto, eu tenho que praticar isso. Não. Preste atenção no que é o Evangelho de Jesus. Não é quando você diz, eu tenho que praticar porque está escrito. Não. O Evangelho é para quem nasceu de novo. A pessoa crê no Evangelho, ela recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela se torna templo do Espírito Santo. A partir daí, começa então a vida no Evangelho, a vida dela com o Evangelho. Vocês entendem isso, gente? Entende isso? Que o Evangelho começa com o novo nascimento. Durante toda a revelação de Deus, pelos patriarcas, pela lei, pelos profetas, toda a revelação de Deus. Ninguém teria que nascer de novo para começar a sua vida com Deus. Mas no Evangelho de Jesus, não. A vida cristã começa, a obediência começa quando eu nasci de novo. O Evangelho de Jesus, a primeira coisa, tem o novo nascimento. O Evangelho de Jesus também começa com a nova aliança. Hebreus 8, o versículo 13. Nova aliança. Eis que vem dias que eu farei com vocês uma nova aliança. Nova aliança significa, de fato, tudo novo. O Evangelho de Jesus é tudo novo. Novo nascimento e nova aliança. Como era a antiga aliança, gente? Como que era a antiga aliança? Aliança da lei. Como que era a antiga aliança? Na antiga aliança havia um lugar para os homens adorarem. O tabernáculo ou o templo de Salomão. A antiga aliança tinha um lugar geográfico para ir e adorar. Sim ou não, gente? Você já leu um pouco sobre a antiga aliança? A antiga aliança tinha o dia para se adorar, que era o sábado. Nós vamos ver hoje sobre o sábado. A antiga aliança tinha dia para se adorar, e a antiga aliança tinha homens especiais que representavam perante Deus os homens, que eram os sacerdotes, sumos sacerdotes. Assim era a antiga aliança. Agora, o Evangelho de Jesus é a nova aliança. Qual é a diferença, gente, do antigo para o novo? Qual é a diferença do Evangelho de Jesus para a antiga aliança? Alguém pode mencionar algumas piscadas assim, a diferença entre a antiga e a nova aliança? Alguém pode pensar nisso comigo? Nós temos relacionamento direto com Deus. Nós temos relacionamento direto com Deus. Isso, querido. Não precisamos mais de profetas, nem de sacerdotes, nem de guias, entre aspas, né? Guias espirituais. Agora o nosso relacionamento é direto com Deus. Você me faz lembrar, irmão, esqueci o teu nome, é Paulo? Paulo, né? Você me faz lembrar esse texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, Paulo. Diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muita maneira aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nova aliança,
nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Não é isso, Paulo? Então agora, a nova aliança, nós não temos mais profetas e sacerdotes mediadores. O que mais? Você pode pensar em alguma coisa da diferença entre a velha e a nova? Não há necessidade de derramamento de sangue. Não há necessidade de derramamento de sangue, sacrifício de animais, porque agora foi feito de uma vez por todas o sacrifício perfeito que é Cristo Jesus. Alguém se lembra um pouco mais sobre a diferença? Podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Ô, Paulo, você está nota 10, né? Gente, na nova aliança agora, no Evangelho de Jesus, faz lembrar João capítulo 4. A lei dizia que é nesse monte, que é em Jerusalém que se deve adorar. Lembra a mulher samaritana? Jesus disse, nada disso. No meu Evangelho, parafraseando aqui, no meu Evangelho, na nova aliança agora, Deus procura adoradores que o adorem, o quê? Em espírito e em verdade. Deus tem algum lugar predileto hoje, gente, para adoração? Sim ou não? Cuidado com a resposta agora. O Pai procura o quê? E onde estão os verdadeiros adoradores? Onde estão? Então Deus tem uma casa predileta, sim. Vós sois o templo do Espírito Santo. Então Deus tem uma casa predileta. Vós sois o templo do Espírito Santo. No Evangelho, agora é isso. No Evangelho de Jesus, também, nós temos o novo homem. 2 Coríntios 5, versículo 17. Então, o Evangelho de Jesus agora vem para fazer dos seus seguidores um novo homem. Ninguém na antiga aliança teve essa transformação do espírito e da alma e do corpo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Ninguém, desde Adão, Abel, até Malaquias, ninguém teve uma transformação radical no espírito, alma e corpo. Mas o Evangelho de Jesus se alguém está em Cristo, é uma nova o quê? Criatura. O Evangelho de Jesus é coração novo. O Evangelho de Jesus também é um novo dia. Malaquias 3, versículo 10. Para vós nascerá um novo dia. O Evangelho de Jesus, agora, todos os filhos de Deus são ministros da nova aliança. Não só os discípulos, vamos ver hoje sobre os discípulos, mas todos que recebem Jesus são ministros da nova aliança. Todos. Amém, gente? 2 Coríntios 3, versículo 16. Bom, assim nós entendemos um pouquinho o porquê do Evangelho de Jesus, né? Jesus Cristo, Filho de Deus. Por que Filho de Deus? Por que Filho de Deus? Você vai perceber no livro de Marcos que os judeus, em todos os 4 evangelhos, mas mais Mateus e Marcos, os judeus, os sacerdotes ficam indignados quando ele fala que ele é Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Então, o evangelho de Marcos começa, Jesus, Filho de Deus. Essa expressão, Filho de Deus, é da mesma essência de Deus. Por isso que os judeus ficavam indignados. Não é possível que ele seja Filho de Deus. Ele está se fazendo igual a Deus. Quando fala Filho de Deus, está falando da mesma essência de Deus. É Deus. Ele é Filho de Deus, ele é Deus. Então eles ficavam indignados quando Jesus falava que ele era Filho de Deus. Eu sou da mesma essência de Deus. Eu vim do coração do Pai, João 3, versículo 13. Amém, queridos? Amém? Amém? Então, vamos lá. No versículo 2, fala assim, conforme está escrito na profecia, ou conforme está escrito na profecia de Isaías, eis que envio diante da face do meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Presta atenção numa coisa.
Marcos começa citando, eu vou citar algumas coisas, depois você pode pegar o vídeo, porque eu não vou ler todos os textos, né? Por que que Marcos começa citando a respeito do profeta Isaías? Por que que Marcos começa citando, mencionando o livro de Isaías? Por quê? Isaías é um profeta messiânico. De todos os profetas, Paulo, do Antigo Testamento, Isaías, eu vou te dar uns 5, 6 exemplos aqui, mas não me peça para... repete, por favor, porque depois você vai estar no site, você pode pegar e ler, senão nós gastaríamos muito tempo. Então, quando ele diz, conforme está escrito no profeta Isaías, Isaías profetizou sobre tudo a respeito de Jesus. Tudo. Ele foi o profeta que mais falou a respeito de Jesus. Eu sei que Davi também falou muito nos Salmos, né, mas vamos lá. Isaías fala claramente que, Isaías 9, versículo 6, né, eu só quero ler com você esta maior profecia de Jesus sobre Isaías. Vai lá comigo, Isaías 9, 6, eu só vou ler esse 9, 6 e depois eu vou citar os outros para que você possa pegar na sua casa e ler. Você sabia que os judeus gostariam que Isaías 53, né, Jamil, acho que Isaías gostaria de não ter na Bíblia deles Isaías 53, né, porque é uma bomba no coração de todo judeu que não crê em Jesus, porque eles creem nos profetas, e quando você mostra Isaías para um judeu, especialmente 53, é difícil para eles compreenderem, né? E outros textos também do Isaías. Então, vamos lá, Isaías 9, vamos ler o versículo 2. O povo que andava em trevas foi Isaías que disse, e eu estou lendo para você, porque Marcos 1 fala sobre isso. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa. E como exultam quando repartem o despojo, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cedro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Fala glória a Deus comigo. Então, por que é que Marcos diz, conforme está escrito em Isaías? Porque Isaías fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, Isaías 53, fala que a virgem dará luz a um filho, e por fim fala que viria aquele que resgataria Israel, dizendo, o seu governo está sob os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Por isso que Marcos menciona Isaías. Se você quiser anotar as profecias de Isaías, Isaías 57, Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 53, Isaías 9, Isaías 50, versículo 6, Isaías 53, versículo 9. Então ele começa dizendo, vocês que acreditam nos profetas, eis o que Isaías diz. Então vamos lá, o que Isaías disse? Isaías disse assim, eis que envio diante da face o meu mensageiro que preparará o seu caminho. Vós que clama no deserto, preparai
preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Gente, isso aqui é maravilhoso. Por quê? Ele está falando que João, eu vou mergulhar um pouquinho agora sobre esse personagem, sobre esse profeta, que foi o precursor de Jesus, porque está escrito assim, ó, preparai o caminho do Senhor. Fala que João Batista iria preparar o caminho do Senhor. E a palavra Senhor aqui significa Kyrios, ou Curios, que significa o Senhor. Então, João veio para preparar o caminho do Senhor. Quando fala Senhor aqui, está falando realmente do Deus Todo-Poderoso, do Senhor. Kyrios é a mesma palavra aplicada a Deus, a Jeová. Então Isaías está falando que João iria preparar o caminho do Senhor. Eu não sei como algumas confissões religiosas, como os TJs, acham que Jesus não é Deus. Nós vamos ver durante todo o livro de Marcos os sinais mostrando que ele é Deus. Então fala que ele veio preparar o caminho do Senhor. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho nesse versículo 4, que eu acho fundamental você entender com clareza a respeito de João. Por que João? Por que João? Gente, que preparou o caminho do Senhor. Pense bem nesse personagem. O mundo está 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Eu sei que quando você estuda a história da antiguidade, você vê rastro da ação de Deus, mesmo nesse período da morte de Malaquias até a vinda de Jesus. O mundo não ficou sem o testemunho de Deus, de jeito nenhum. Você vê povos que estavam ali, mesmo os judeus na díaspora, eles estavam com testemunho do Senhor. Havia sinagogas que se reuniam para ler o Torá, para ler os salmos, os profetas, de Malaquias até João. O mundo estava em trevas porque não havia profetas levantados e enviados por Deus. Por esse período, Deus, então, ficou 400 anos, mas não ficou sem testemunho, de jeito nenhum. Mas por que este profeta, chamado por Jesus, o maior de todos, por que Deus escolheu João? Jesus falou, ninguém na terra que nasceu do ventre de uma mulher é maior que João. Por que João? Vamos entender um pouquinho. Oi, filhinha? Era da mesma linhagem? Sim, João era um judeu, tinha um histórico, né, na história do povo de Deus. Então vamos lá. Apareceu João Batista no deserto. Deixa eu te mostrar algumas coisas. João 5, versículo 35, um pouquinho sobre esse João, para que quando você pegar o evangelho a partir de hoje, você entenda, puxa, João foi isso, né? João 5,35, ele era, as palavras de Jesus, ele era a lâmpada que ardia, ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisesse por algum tempo alegrar-se com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu realizasse essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. São palavras de Jesus. João era a lâmpada que ardia. Por que João era a lâmpada que ardia, gente? Porque o mundo estava numa frieza espiritual e agora Deus, então, levanta João a lâmpada que ardia. Tem algumas coisas importantes sobre o porquê que João era a lâmpada que ardia. Primeiro, né, o seu nascimento, né, foi um nascimento de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Você sabe, sua mãe e seu pai, Zacarias, a mãe de João, Isabel, certo? Isabel, né, já com 80 e poucos anos, e Zacarias também. Agora, por que Deus faz uma... Porque tinha que ser sobrenatural, alguém sair lá da região
das trevas e manifestar a luz. Tinha que ser algo sobrenatural, tinha que ser alguém mesmo como os profetas, muito mais do que os profetas. João também tem uma espécie de como eu posso falar, uma dieta sobrenatural, porque muitas vezes uma pessoa que é espiritual também, ela vai procurar ter uma qualidade nos seus alimentos, mas no caso de João aqui, diz que ele apareceu no deserto, preparando o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João aparece na onde? No deserto. Por que no deserto? Porque o mundo estava num deserto espiritual. A melhor palavra para descrever João era: ele era apaixonado por Deus, apaixonado pelo profético e apaixonado por vidas. Estava determinado a dar a sua vida para cumprir o propósito de apresentar o noivo para a sua noiva. Sabe, quando a pessoa nasce com um único propósito, não se fala no casamento de João, não se fala em nada. O único propósito da minha vida é preparar Israel para receber o Messias. Se eu fizer isso, ótimo. Então ele não preocupava com mais nada. Esse era o foco principal da sua vida. Por isso não preocupava com roupa que havia de vestir. Pensa bem, João não tinha aquela luta que nós temos, né? Especialmente vocês mulheres, né? Que roupa que eu vou vestir hoje? João vestiu a mesma roupa a vida inteira. Não preocupava. Já vocês mulheres não, né? Meu Deus, fica 1 hora só para decidir a roupa. Estou brincando, não é assim não, né? Então, João tinha uma dieta peculiar. Por quê? Ele vestia as vestes de camelo, trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel. Lógico, um gafanhoto comestível, né? Naquela época, não vai sair daí por aí. Hoje, comendo gafanhoto, qualquer um, né? Era gafanhoto preparado. E mel aqui, diferentemente, não é mel de abelha, é a tâmara. A língua grega traz mais entendimento sobre isso, né? Pode ser que João até comia mel, mas quando mel aqui fala, tâmara. E eu vi lá no deserto da Judéia, caminhando lá, ainda até hoje tem lá as tâmaras, e eles falam que é mel, de tão doce que é. Alguém já comeu a tâmara? Alguém já comeu a tâmara? É muito, mas muito doce mesmo. É o melado. Então ele se alimentava de gafanhoto e mel, que tinha muitas tâmaras, e ainda tem, eu vi lá, ainda tem em alguns lugares a tâmara, mas também ele pode ter se alimentado de mel silvestre também, de mel de abelha. Outra coisa importante sobre João Batista é que ele era radical. Lucas 1, 39 a 44. Ele era radical, perdeu a sua cabeça por denunciar o pecado. Perdeu a sua cabeça porque ele foi radical quanto a não abrir mão digamos assim, dos valores do reino. João foi radical, a tal ponto que ele teve os seus discípulos, certo, gente? Teve os seus discípulos, porque ele formava mesmo discípulos. Quando Jesus entra em cena, você percebe claramente que alguns discípulos que seguiam Jesus, João, o capítulo 3, se eu não me engano, passaram a seguir Jesus, certo? Bem depois do apóstolo Paulo, indo para os gentios, ele chega em um lugar lá que eu não me lembro, ele fala assim: em que batismo vocês foram batizados? No batismo de João. Já na época de Paulo, naquela época ainda tinha discípulos somente de João, que não tinham conhecido ainda a respeito do Espírito Santo. Então João foi aquele que formou discípulos, né? João também foi aquele que teve um coração, mas que ardia constantemente de uma paixão sem palavras por Jesus, né? João, em Lucas 1,15, fala que ele seria grande diante do Senhor. No entanto, a sua grandeza não era a grandeza que os homens honravam, era só a grandeza diante de Deus. Como ele termina o seu ministério? Alguém se lembra? Como é que ele termina o seu curto ministério?
Cabeça num prato. Que maneira gloriosa de terminar o ministério, não? Cabeça no prato. Mas que alegria para o reino de Deus. Que alegria para os céus, quando João chega, porque foi o mártir da igreja. João foi o único que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, Lucas 1, versículo 15. Que coisa linda, né, gente? Hoje nós temos dificuldade de ver irmãos cheios do Espírito Santo. Eu conto nos dedos as pessoas que eu vejo durante o dia cheias do Espírito Santo. Você vê pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas que amam a Deus, têm temor de Deus, mas pessoas cheias do Espírito Santo, hoje, está um pouco meio escasso. Para entender o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é só ler o livro de Efésios 5, o capítulo inteiro de Efésios, capítulo 5 e o capítulo 6 de Efésios. Você vai entender o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É isso aqui, ó, uma dificuldade para ver pessoas cheias do Espírito Santo. E João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Eu sei que não é um parâmetro, mas desde o ventre, de ouvir a voz do Senhor Jesus, no ventre de Maria, ele já ficou cheio do Espírito Santo. E hoje nós temos que clamar também para que Deus nos encha com o Espírito Santo. Amém, gente? Né? João também, ele preocupou com a conversão do coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Assim, o que queimava no coração de João? Conversão, arrependimento. Sua mensagem, se você ler, era somente isso, arrependimento. Batismo de arrependimento. As pessoas iam ter com ele no deserto, raça de víboras, arrependei-vos. Essa era a palavra de João para um povo, arrependimento. Por isso que João foi cheio do Espírito Santo. João também, ele teve algo maravilhoso na sua vida. Viveu no deserto em silêncio. Talvez não é por isso que esse homem foi tão íntimo de Deus. Não tinha essa correria que nós temos hoje, essa agitação, deserto. Ele foi criado no deserto, silêncio, né? Ouvir a voz de Deus. Amém, gente? Né? João apareceu pregando o batismo de arrependimento. No livro de Hebreus, fala da doutrina de batismos. Então eu quero ensinar um pouquinho sobre o batismo de arrependimento de João. No livro de Hebreus fala do antigo, das coisas fundamentais da fé cristã. Ele fala assim, os princípios elementares da fé cristã, da doutrina de Cristo, Hebreus 6, do 1 até o versículo 3. Ele fala assim, ó, a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. Então, Hebreus fala da doutrina de batismos. Só aqui no capítulo 1, preste atenção, você vai ver alguns tipos de batismos. O primeiro batismo foi o batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento, gente, era um sinal de que Israel, de que os judeus, aqui veio ter com ele. Dá uma olhada comigo aqui, por favor, no versículo 5. O que é o batismo de João? Preste atenção. Saíam ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Então aqui só havia judeus vindo ter com João. Então esses judeus teriam que preparar as suas vidas para receber o Messias. Qual era o primeiro sinal? Arrependimento. Batismo de arrependimento. Se vocês querem receber o Messias, eu estou aqui para poder preparar o caminho para que vocês recebam o Senhor, recebam o reino de Deus, e a primeira coisa,
a entrada, a porta de entrada no reino é arrependimento. Então aquele era um sinal único, preste atenção, único para os judeus. Único. Único. O batismo de arrependimento foi único para os judeus. O batismo para todos os povos, Mateus 28, Marcos 16, era o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois que a obra tinha sido feita na cruz. Quem compreende o que eu estou falando, gente? Então esse batismo aqui era somente para os judeus. O batismo de João, de arrependimento, era o batismo para que eles se arrependessem dos pecados e depois fossem ter com o Senhor Jesus. Amém, gente? Amém? Então isso é importante. Então João teve essa paixão, esta compaixão. João foi aquele que foi o precursor, ou seja, aquele que apresentou o Messias para Israel, não para os gentios. Amém, queridos? Né? Versículo 5. Saíam ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, e eram por ele batizados no rio Jordão. A palavra batismo, não preciso lembrar, significa baptismo, que é imersão. Só uma coisinha importante sobre batismo. Para os judeus, era muito claro essa palavra batismo. Quando eles viam uma mulher pegando um tecido da cor do algodão ou de uma outra cor, as mulheres mergulhavam aquele tecido em uma cor, por exemplo, escarlate, mergulhavam aquele tecido numa cor e saía de uma outra cor. Isso era batismo. Isso era batismo. Então, eles sabiam o que era batismo. Agora, nós vamos mergulhar na vida com Deus e vamos sair para uma vida nova. A natureza divina vai entrar na nossa natureza humana. Então, eles entendiam claramente o que era o batismo. Amém, gente? Amém? No versículo 7... E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-lhe desatar as correias das sandálias. E eu tenho vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então João foi bem claro: haverá o batismo com o Espírito Santo. E aquele que eu vim preparar o caminho, ele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. João foi o primeiro, a falar sobre o batismo no Espírito Santo. Lá em Atos 2, de 1 a 3, cumpriu o que Jesus falou do batismo do Espírito Santo. Amém, gente? O que João disse lá em Atos 2, ele vos batizará com o Espírito Santo. E se você vai lá em Atos capítulo 2, eles estão lá reunidos no cenáculo, na casa de João Marcos, na casa da mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. O cenáculo foi nesse lugar que nasceu a igreja, e aqui diz: ele vos batizará com o Espírito Santo. Só quero lembrar uma coisa importante sobre o batismo no Espírito Santo. Muitos falam que o batismo no Espírito Santo foi somente para a época que nasceu a igreja. Deixa eu ler isso rapidamente com vocês, se quiserem abrir, Atos 2, versículo 39, porque talvez muitos que estão nos vendo, nos ouvindo, acham que o batismo no Espírito Santo foi somente para aquela época. O batismo no Espírito Santo não foi para todos os tempos. Não é verdade. O que João falou que Jesus iria batizar com o Espírito Santo, isto é, enquanto o Espírito Santo estiver na terra, ele estará batizando as pessoas. Amém, gente? Vamos ver isso biblicamente. João 2, Atos 2, 2:39.
Vamos ler o 38 e o 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É ou não é a promessa do batismo para todos? Sim. Inclusive para nós, para a nossa geração. Porque muitos irmãos, vocês sabem, respeitando os ensinos que é dado, mas nós não podemos abrir mão que o batismo do Espírito Santo é para nós hoje, que os dons é para nós hoje. Os dons não cessaram e o batismo no Espírito Santo também não cessou. Amém, gente? Quando Cornélio, em Atos, capítulo 10, Cornélio recebeu Jesus, foi batizado e toda a sua casa recebeu o dom do Espírito Santo. Atos 10. E fala assim, Pedro fala assim, e como nós no princípio também recebemos, os gentios receberam o Espírito Santo como nós no princípio. Atos capítulo 10 mostra claramente que a igreja continuava a receber o Espírito Santo. Versículo 9 de Marcos: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia por João e foi batizado no Rio Jordão. Gente, o batismo de arrependimento, o batismo de João não era para arrependimento? Jesus tinha algum pecado para ser batizado no batismo de arrependimento? O batismo de João, está claro, era de arrependimento, para preparar Israel que crê em Deus para receber o Messias. Era batismo de arrependimento, arrependam-se, creiam em Deus, arrependam dos seus pecados. Era o batismo de arrependimento. Por que Jesus, que não cometeu pecado nenhum, tinha que ser batizado no batismo de arrependimento? Alguém pode compartilhar sobre isso? Por que Jesus tinha que ser batizado no batismo de arrependimento, se ele não tinha pecado nenhum? Porque ele era o segundo Adão. Ele veio como segundo Adão. Porque ele veio como segundo Adão, 1 Coríntios 15, 45. Né? Porque ele tinha que dar um exemplo. Porque ele tinha que dar um exemplo para que ele viesse depois dele. Porque ele tinha... É um divisor de águas, né? Até ele havia o batismo de arrependimento. Perfeito. Sem Cristo, Perfeito. sem o Espírito Santo. Após aquele momento é um divisor de águas. Então, todo aquele que se achegasse a ele deveria seguir aquilo que ele fez. Também descer as águas. Para ser o modelo? Para ser o modelo. Verdade. Agora, imagine, tudo que vocês falaram é verdade. Agora você imagina, Israel está há 400 anos sem ouvir um profeta. Qual é a credencial de João Batista? Qual é a credencial de João Batista? Não poderia ter melhor credencial do que esta. Já estavam vendo Jesus. Jesus já estava se manifestando. E agora ele vai lá e submete-se ao batismo para dar credencial a João Batista, para dar credencial, esse é um profeta de Deus. Segundo, para ser um exemplo. Terceiro, Jesus foi batizado por João. Preste atenção numa coisa, isso é muito importante, para dar a João Batista aquilo que ele iria fazer a partir daí. Ele formou um povo, havia multidões, irmãos. A Bíblia diz que Jerusalém inteira, vinha gente de toda a província da Judeia, todos os habitantes de Jerusalém. Pense bem, não era uma reunião que tinha ali 3, 4, Judeia, região de Jerusalém. Todos os habitantes de Jerusalém. Então havia milhares de pessoas ali, que precisavam do testemunho, que João estava falando a verdade, que ele era aquele que João diz, preparai o caminho do Senhor.
Então tem duas coisas importantes aqui, para mostrar o que ele está falando é verdade, por isso eu me submeto. Pode ver que João fala, não, eu tenho que ser batizado por ti. Ele fala, convém que isso aconteça. Convém, João, obedece. Você não entende, mas obedece. Agora imaginou toda Jerusalém vendo isso? Que maravilha, não, gente? Amém, gente? E aí, no versículo 10, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem e o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida a voz dos céus, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Que coisa maravilhosa. Gente, o Evangelho de Marcos começa falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já no primeiro capítulo. Porque todo o Evangelho de Marcos vai mostrar, toda a Bíblia vai mostrar, mas vai mostrar a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, naquela hora, pela primeira vez na história da humanidade, o verbo que se fez carne, aquele que se humilhou, segundo Adão, como disse a Helena, naquela hora os céus se abrem, ele fala, este é meu filho amado, esse saiu de mim, é meu filho amado. No batismo, e aí desce o Espírito Santo sobre ele. Então Marcos deixa claro que tudo que acontece em Jesus, na igreja, no Evangelho, é o resultado da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que tem que aparecer os três no batismo de Jesus? Alguém pode compartilhar por que os três tinham que aparecer, digamos, a triunidade, né? Tinha que se manifestar já no início do ministério de Jesus. Por que os três? Por que será os três? Tinha uma unidade de propósito? Oi, querido? Tinha uma unidade só de propósito? Maravilhoso, porque havia uma unidade no propósito. O Pai criou, o Filho se deu e o Espírito Santo nos convenceu. Uma unidade de propósito, sem dúvida. O que mais? Porque tinha que aparecer os três no batismo de Jesus. Porque também eles estavam juntos desde o início, né? Hã? Desde o início. Porque toda a história da criação, tudo é os três. Exatamente. Irmãos, preste atenção, exatamente isso. Mas olha o que acontece nesse dia do batismo. Durante o Antigo Testamento, qual é a pessoa que aparece na Bíblia? Dos três, qual é a pessoa que mais aparece no Antigo Testamento? Hã? O Pai. Prestando o que vai acontecer aqui no batismo de Jesus. Todo o Antigo Testamento é o Pai. É lógico, se você lê o Antigo Testamento, tem muitas manifestações de Jesus. 1 Coríntios 10, versículo 4, e a rocha que seguia Israel era Cristo. Que lindo isso, né? E a rocha que o seguia era Cristo. Ele aparece para Abraão. Abraão viu o meu dia. Quando Abraão ia sacrificar Isaque, bradou-se a voz. Não faça isso. Do lado estava o quê? Um cordeiro. Jesus disse, Abraão viu o meu dia. Quem impediu que Abraão sacrificasse Isaque foi Jesus, a manifestação de Jesus, de Yeshua no Antigo Testamento. Por isso que fala, aí tinha um cordeiro do lado. Jesus aparece aqui e acolá no Antigo Testamento, o Espírito Santo também aparece, mas agora, por favor, entenda, meus irmãos, está sendo filmado isso, é importante, entenda-me, agora vai começar a dispensação da graça. O foco agora vai ser o Filho. O foco agora vai ser o Filho. Por isso que tem que aparecer a voz do Pai, para testificar, a partir de agora é com o Filho. Hebreus 1, versículo 1.
A partir de agora, a revelação máxima vai ser o Filho. Vamos lá, para a gente esquentar um pouquinho a cabeça. Por quantos anos aproximadamente Jesus viveu aqui na Terra cumprindo o seu ministério? Quantos anos? 30 anos. Hã? Aproximadamente 30 anos e meio. Mas a partir desse batismo dele até a sua morte na cruz, ele tinha 30 anos aqui, quando ele foi batizado. Ele tinha 30 anos quando ele foi batizado, e agora até a sua morte ele vai morrer com 33, e a igreja vai nascer por aí, 33, 30 e poucos anos. Porque então o pai tem que vir para falar, agora é com o filho. Deus amou o mundo que enviou o seu filho. A partir de agora, esse é meu filho amado, ouvi ele. A partir de agora, a dispensação dos profetas. Os profetas foram usados, mas a partir de agora, ele é a revelação, ele é o meu filho amado. Tudo bem, gente? Então, por isso que o pai tinha que falar, agora é o tempo da graça. A partir de agora, é com o filho, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Né? E veio o Espírito Santo sobre ele. Então ouvi uma voz dos céus dizendo, esse é meu filho amado, em ti o quê? Me comprazo. Me dá mais só 8 minutinhos que eu quero concluir isso aqui. Versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com feras, mas os anjos o serviam. Amém, gente? Então presta atenção, uma coisa, porque amanhã ou hoje você vai ser tentado. Jesus foi tentado em todas as coisas. E eu quero te ensinar uma coisa sobre a tentação de Jesus. Marcos vai direto ao ponto, mas Mateus fala que tipo de tentação Jesus enfrentou. Marcos resume dizendo o seguinte, né? Olha, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, o levou para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Que tipo de tentação foi Jesus tentado? Tentação espiritual, tentação material e tentação emocional. Leia Mateus capítulo 4. Ele foi tentado espiritualmente. Ué, se você é Deus Todo-Poderoso, então sobe em cima do cume do templo e se atira, porque os anjos vão entrar em ação para te servir. Então prova que você é tão espiritual assim, mostra a sua autoridade sobre os anjos, tentação espiritual. Tentação espiritual. Ô, gente amada, não é brincadeira essa questão da tentação espiritual. Parece que não, mas a tentação espiritual leva à queda. Leva à queda. Saul se suicidou. Saul foi um homem que perdeu o que Deus tinha dado para ele. Por quê? Ele teve ciúme espiritual. Ele não aguentou de ver que Davi cresceu mais do que ele. Cresceu nada, perdão a expressão. Não é que Davi cresceu mais do que ele. Deus tinha um projeto, tinha dons para Davi e outros dons para Saul. Mas quando Saul viu os dons que Deus deu para Davi e não deu para ele, começou a ficar com ciúmes espirituais. Tentação espiritual. Eu vi uma reportagem esse tempo atrás agora, um pastor lá não sei se você viu isso aí na internet, um pastor lá na Nigéria entrou em uma jaula com leões dizendo que Deus ia guardar. Guardou mesmo, levou ele para o céu. Guardou. Isso foi notícia. Chegou a ver isso, Jamil? Isso foi notícia. Não, o Senhor vai me guardar, eu vou provar que eu sou servo de Deus. Que bom, provou o céu antes da... A tentação espiritual é muito séria. Nós temos que vigiar o nosso coração quanto às coisas espirituais. Às vezes um irmão, em alguma expressão de um dom, vai crescer mais do que nós. Que bom. Que bom. Eu tenho discípulos cujas igrejas são
10 vezes mais do que a nós. Então Jesus foi tentado espiritualmente, foi tentado fisicamente. Ele estava com fome. Ó, se tu és mesmo, transforma as pedras em pão. Tentação humana. Tentação humana. Nós somos tentados, nós estamos na carne ainda. O diabo já foi vencido, sim ou não, gente? As maldições foram vencidas, tudo já foi vencido. Só tem um cabra safado que não foi vencido ainda. José dos Reis de Macedo, eu tenho que vencê-lo todos os dias, senão eu estou frito. Só tem um cabra que não foi vencido ainda, José dos Reis de Macedo. É morte diária. Você nunca vai ser uma obra acabada. É bom você escrever, mandar fazer uma camiseta. Eu estou em construção, né? Tenha paciência comigo. É bom você fazer uma camiseta assim. Eu estou em construção, tenha paciência comigo. Ninguém é uma obra acabada. Mas cuidado com as tentações pelos olhos. A tentação da necessidade humana. Aí eu abro mão dos valores, abro mão de tudo. Eu não aguentei cair, bispo, no pecado. Não aguentei cair. Foi difícil, tal. Gente, valores continuam sendo valores. Então Jesus foi tentado humanamente falando. E ele foi tentado no poder. No poder. Vamos encurtar esse caminho para você conseguir as nações? Basta você me adorar. Não precisa ir para a cruz. Eu vou te dar todas as nações. Oh, que poder, hein, gente? Eu vou te dar todas as nações. Basta você me adorar. E a tentação do poder. É terrível a tentação do poder. Jesus venceu todas as tentações. Venceu o diabo por amor a mim e a você. Venceu todas as tentações. Por isso que nele nós somos mais que vencedores. Você crê nisso em nome do Senhor? Ele foi tentado e estava com feras, mas os anjos de Deus o serviam. Só explicar um segundo o que é essas feras aqui. Alguns falam que eram demônios. Não, a palavra grega é druf, que significa animal perigoso. Ele estava no deserto onde havia serpente, havia animais perigosos. Então aqui eram animais, ele estava ali no meio de animais, mas também Satanás estava ali com a tentação espiritual, mas os anjos estavam ali para poder guardá-lo. Amém, queridos? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o Evangelho de Deus. Você consegue ver uma conotação aqui? Ligar. Princípio do Evangelho de Jesus, Cristo, Filho de Deus. E aqui Jesus começou a pregar o Evangelho de Deus. O que significa isso? Evangelho de Deus. Alguém sabe? Então lá, vamos aprender, porque é importante. Jesus começa a pregar princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui fala, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Nunca esqueça que Jesus começa a pregar agora, e ele começa a pregar o quê? O Evangelho de Deus. Jesus veio para quê nesse mundo? Para entrar com o reino de Deus no reino das trevas. Sim ou não, gente? Jesus veio para entrar com o reino de Deus no reino das trevas. Então, Jesus, começa a pregar o Evangelho de Deus entre os homens. Na verdade, ele começa a pregar o reino de Deus. Fala comigo, reino de Deus. Agora, o coração dos homens vai receber o reino de Deus. Mateus capítulo 6. Venha a nós o teu reino. Mas qual é a porta de entrada no reino? Eu sou a... Quem falou eu sou a porta? Então você está entendendo que o reino tem uma porta. O reino tem o Senhor. O reino tem os valores. O reino tem os cidadãos do reino. É por isso que é o Evangelho do reino de Deus. Porque agora o reino de Deus vai entrar no reino dos homens e no reino de Satanás. Convém lembrar uma coisa.
Tem duas palavras para reino no latim. De jure, reino dentro. De fato, reino que ele vai governar durante o milênio. Duas palavras para reino. O reino de Deus já está entre os homens. Quem aqui tem o reino de Deus dentro de si? O reino de Deus está dentro de vós, diz Jesus. De jure, de fato, está aí dentro. Mas haverá o reino depois de fato, quando Deus vier governar com os homens. Então o evangelho de Deus significa, é chegado a vós o reino de Deus. O reino agora está dentro de vós, não é mais o reino de Israel, não é mais o reino. Amém, queridos? Aqui você tem a vocação dos discípulos e a história de cada um deles, você deve levar aqui, porque eu peguei o que cada discípulo, como foi chamado, qual foi a atuação, como ele morreu, cada um dos discípulos. Amém, queridos? Tá bom, assim terminamos por hoje, não avançamos muito, mas semana que vem vamos avançar. Amém? Deus te abençoe muito.